Pega aí a sua Bíblia então, né? Lucas capítulo 6, versículos do 6 a 11. Lucas capítulo 6, versículos do 6 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus ia curá-lo em dia de sábado e assim encontrar um motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a sua mão. O homem assim fez, e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesse evangelho de hoje, nós vemos meus irmãos, nós vemos, né, algo cotidiano na vida de Jesus, né? Porque, de certo modo, Jesus ele não era muito querido por tantas pessoas assim, né? Pelo bem que ele fazia aos outros, pela ajuda que ele fazia aos outros, né? E aí surgiu esse momento que era um dia de sábado, né? Um dia de sábado, um preceito judaico, e Jesus estava lá na sinagoga e tinha um homem com a mão seca, né? E Jesus perguntou, os mestres da lei ficaram olhando o que Jesus ia fazer com aquele homem, se ele ia curar aquele homem. Porque se Jesus curasse aquele homem, eles iam ter um motivo para acusá-lo. Ele cometeu um pecado, não pode fazer isso em pleno sábado, sábado não é permitido curar. E Jesus, sabendo o pensamento do coração deles, ele fez essa pergunta para todos, que não foi diretamente focado, né? Vamos falar assim, Jesus mandou aquela indireta santa. Não falou diretamente para eles, mas mandou uma indiretinha santa, né? É quando ele falou assim, né? Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? É uma pergunta, né? Por que, gente? Por que eu fiquei pensando muito nesta pergunta de Jesus? As necessidades que passamos diariamente não tem dia nem hora para acontecer. Como eu estava falando aqui agora há pouco, sobre as tribulações. Há quanto tempo nós estamos nessa tribulação? Há quanto tempo nós estamos
nessa caminhada dura, nessa caminhada árdua, de tudo que nós estamos vivenciando durante toda a nossa vida cotidiana. Quantas provações nós passamos e provações que estamos vivenciando. Quantas? E tem essa interrogação, né? Sobre a cura. Sobre até onde Jesus pode atender o meu pedido. Até onde Jesus pode realizar a minha graça, realizar o milagre na minha vida, porque tem gente que é muito apressada, né? Claro, aqui Jesus ele curou um homem da mão seca, ele fez um milagre na frente de todas aquelas pessoas que estavam na sinagoga, ele também deu essa correção, né? Que ele então olhou para o homem e todos os que estavam ao seu redor disse para aquele homem, estende a mão. Ele estendeu a mão e ficou curado, né? E nós temos que pensar da seguinte maneira: o tempo da graça de Deus na minha vida, o tempo que os milagres de Deus acontecem na minha vida. Por isso eu perguntei no primeiro e segundo mistério, como está a minha vida de oração? O quanto eu tenho rezado, o quanto eu tenho sido perseverante, o quanto eu tenho sido uma pessoa que não desiste no meio da batalha, no meio das lutas. Que tem gente que está passando por tanto problema, por tanta tribulação na vida, que pensa assim, não vou incomodar Jesus não. Jesus tem tanta coisa para fazer. Mas o que ele mais quer, Jesus, o que ele mais quer é curar, é salvar a nossa vida. É saber como a gente está. Por isso que eu falei também que nós precisamos ter um bom diálogo com Deus através da oração. Não importa a hora, não importa o momento, não importa o dia. Pode ser nos momentos bons ou nos momentos ruins. Por isso que eu penso assim quando Jesus fala: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Quanto tempo nós estamos suportando uma depressão, uma ansiedade, passando por problemas, por tribulações na vida? Há quanto tempo eu estou sofrendo com isso? E nesse tempo, há quanto tempo eu procuro a Deus, eu procuro o Senhor, eu tento procurar também em cima disso, né? Uma ajuda profissional, eu tenho procurado um sacerdote, eu tenho procurado um padre para que ele possa fazer uma orientação. Que às vezes, um problema assim psicológico, né? Não pode estar acontecendo, mas também pode ser um problema espiritual na nossa vida. E Jesus, claro, ele quer nos curar nos dois âmbitos, tanto psicológico, como também o espiritual, que é o importante, né? Porque um espírito forte reflete-se num psicológico também forte, isso reflete-se também em toda a nossa saúde física. Mas também não podemos nos descuidar, né? Claro, se eu tô doente, se eu tô gripado, se eu tô com uma febre alta, né? E eu tenho um médico, eu posso ir no médico, eu tenho que confiar na minha vida também nos médicos, né? Confiar em Deus, mas também confiar na medicina. Pode acontecer um milagre assim do nada, a gente ficar curado de uma gripe milagrosamente, ficar curado de uma dor de cabeça, de uma febre milagrosamente, pode acontecer, mas também nós não podemos nos autodescuidarmos. Não podemos. E nós não podemos também colocar dúvidas dentro do nosso coração. Em nenhum momento. Não ser como esses fariseus.
Quantas vezes esses fariseus, ao longo dos 4 evangelistas, nos mostram, ainda mais Lucas, quantas vezes os fariseus, os mestres da lei, tentaram colocar Jesus contra a parede e não conseguiram. Ainda mais nessa cura desse homem em pleno dia de sábado. Nós não podemos, gente, ficar com dúvidas dentro do nosso coração. Nunca, jamais. Se nós estamos com dúvida, deixamos o medo tomar conta, deixamos a incerteza, e isso começa, gente, a levantar o quê? Um certo bloqueio, um certo muro entre nós e a graça de Deus, entre nós e aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida. Deus quer nos dar cura, Ele quer nos dar cura. Deus quer nos dar libertação, Ele quer nos dar libertação. Mas eu preciso também ir ao encontro dele. Não esperar que ele venha. Nós também temos que ir ao encontro dele como a mulher do fluxo de sangue. Que estava tanto tempo no fluxo de sangue. Ela ficou sabendo que Jesus ia passar naquela região onde ela morava. E ela foi driblando todo mundo, foi passando no meio de todos, até que tocou pelo menos na orla no manto de Jesus. E ela foi curada só de tocar na orla no manto de Jesus. E quantos de nós, nos tempos de hoje, acontece tantas curas, tantos milagres, tantos prodígios, só através da adoração ao Santíssimo Sacramento, só de você olhar para Jesus sacramentado, você já se emociona. Só de você, quando o sacerdote ele passa com o Santíssimo. Quando o sacerdote ele passa com o Santíssimo. Só de você ir lá, tocar, não precisa tocar no ostensório. Tem pessoas que tocam no ostensório diretamente, né? Não tem necessidade de tocar no ostensório. Porque o que o sacerdote ele segura o ostensório? Ele segura com um véu, como se fosse um véu, um meral. Um véu. Ele não segura com as mãos nuas. O sacerdote não segura Jesus sacramentado, ele não segura o ostensório com as mãos nuas. Ele segura com um véu, com um pano, que ele coloca no ombro e ele segura Jesus. Ele segura Jesus, o ostensório onde está Jesus sacramentado. E você toca naquela orla, toca naquele manto onde está interligado a Jesus sacramentado. E vem na lembrança esse versículo da Bíblia. Da mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar ao menos na orla do seu manto, eu ficarei curada. Se o sacerdote paramentado, ele já age na pessoa de Cristo, imagina quando ele está levando Jesus sacramentado, segurando aquele véu, com o véu segura Jesus, nós tocarmos somente na orla daquele véu. E nós vamos com fé, com perseverança e acreditando, como esta mulher do fluxo de sangue também acreditou. Se eu tocar na orla no manto, eu ficarei curada, eu ficarei curado. É algo que precisa o quê, gente? Manifestar no nosso coração a fé. A fé necessária para nós acreditarmos nessa cura. Para nós acreditarmos nesse bem que Deus e Jesus quer dar na nossa vida. Quer dar para que eu possa mudar, para que eu possa crescer, para que eu possa vivenciar uma conversão, para que eu possa obter as curas que eu mais necessito na minha vida. Ou então nós simplesmente podemos nos perder. Se eu deixar as dificuldades tomar conta, se eu deixar os problemas começar a falar mais alto que a minha fé, porque a fé, ela vai me impulsionar a vencer, nunca a me tornar um derrotado.
nunca a me tornar uma pessoa pequena. Ela vai me impulsionar a ser uma pessoa cada vez melhor, para me tornar uma pessoa cada vez mais vencedora. Amém? Coloca amém aqui se vocês estão conseguindo entender o que eu estou pregando aqui. Coloca amém aqui nos comentários, quem está vendo também a gravação. Se vocês estão entendendo, coloca o seu amém aqui nos comentários. Né? E quem está agora aqui no ao vivo comigo no TikTok, também coloque amém se você está compreendendo. Amém. Olha quanta pessoa colocando amém aqui, né? Amém. Isso mesmo. Eu gosto de ver a participação de vocês, né? Eu gosto de ver a participação. Eu não quero ficar falando sozinho, né? Eu gosto de ver a participação de vocês também aqui na live, né? E também nos vídeos que eu vou postando nas minhas redes sociais. Eu gosto de ver a participação de vocês, né? É muito gostoso ver, né? Olha que bom, ó, quanto amém está surgindo aí, né? Amém, né? E assim, gente, Jesus ele quer curar a gente a todo momento, a todo instante. Mas também eu preciso também ter uma atitude de mudança. Ser como a mulher do fluxo de sangue, me impulsionar até Jesus. Não esperar que ele venha. Ele está lá nos esperando. Ele já está nos esperando. Ele nunca esteve tão ansioso à espera que nossa volta, que nós vamos ao encontro dele. Pode ser dentro de uma adoração ao Santíssimo, pode ser na Santa Missa, pode ser num grupo de oração. Ou então, quando eu estou indo na minha paróquia não está tendo nada, eu vou lá no Santíssimo, me ajoelho, ou então fico lá sentadinho, quietinho, e fico lá olhando para Jesus, fico conversando com Jesus, lá no sacrário. Eu converso, quantas vezes eu vou também, eu converso com Jesus, às vezes até a hora passa. Fico 15 minutos, às vezes, 2 minutos, né? E deixa a conversa rolar. E vou abrindo meu coração para Jesus. O quanto mais eu falo, mais Jesus quer me ouvir. Olha que interessante. Quanto mais eu falo, mais Jesus quer me ouvir. Mas também nós temos que dar espaço para que ele também fale ao nosso coração. Por isso nós precisamos muitas vezes também silenciar. É gostoso ver as coisas que acontecem, claro, na igreja, né? Aquela oração, aquele louvor estourando, né? Aquele louvor chorando, aquele louvor, né, que os padres vão lá, vão proclamando curas, vão proclamando milagres, vão proclamando prodígios na nossa vida, e assim vai. Mas também Jesus age, ó, no silêncio. Jesus age no silêncio. Quando nós silenciamos, Jesus fala com a gente. Quando eu silencio o meu coração, quando eu silencio o que está ao meu redor, quando eu silencio os meus pensamentos, quando eu silencio os barulhos e dou atenção a Jesus. Ah, quanto Jesus ele fala conosco. Quem já sentiu Jesus falar no coração? Coloque aqui nos comentários. Quero que você seja sincero. Você já sentiu Jesus falar no seu coração? Coloque aqui nos comentários. Você já sentiu Jesus falar no seu coração? Quando você teve um momento de silêncio, você já sentiu Jesus falar com você? Jesus ele fala com a gente quando a gente silencia. Mesma coisa quando nós estamos conversando com alguém. Quando nós estamos conversando com alguém, o que a gente precisa fazer para a gente entender o que a pessoa está falando? Eu preciso estar em silêncio. Eu preciso estar em silêncio para ouvir o que Jesus está me falando.
né? Isso, irmã. Isso mesmo, né, Marina? Ela fala aqui, a Marina partilha conosco, mas em meio a tudo isso, né, minha fé aumenta em saber que Deus está comigo, me ajudando. Olha que maravilha! Isso são respostas de Deus na nossa vida. Nós começamos a entender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade dele para a minha vida. Eu vou começando a entender, vou começando a compreender. É gostoso isso. É maravilhoso. E o quanto Deus cura quando nós silenciamos. O quanto Deus age quando eu fico em silêncio. É gostoso ouvir, como eu falei, ouvir as pregações, um Monsenhor Jonas Abib, o Padre Roger, o Frei Gilson lá, pá. Mas tem vezes que eles pedem para a gente se fazer silêncio. Eu duvido que ele nunca participou de um acampamento, de um encontro de oração. O pregador ou o padre fala assim: vamos silenciar um pouquinho? Escutar Jesus no coração? Vamos silenciar um pouco? E quanta cura acontece nesse meio, né, gente? Quanto milagre vai acontecendo na nossa vida em meio a tudo isso. Quanta coisa Deus cura. Quantas maravilhas Deus faz. E Deus, ele quer realizar esse milagre. Deus quer realizar esse prodígio na nossa vida. O quanto que Deus quer nos curar é imensurável. É imensurável. Mas eu preciso estar com meu coração aberto para que Ele possa agir na minha vida. Primeira coisa, eu tenho que estar com meu coração aberto. Segunda coisa, eu preciso estar em silêncio. Terceiro, eu tenho que estar em sintonia com Ele. Ter uma vida de oração. Ter uma comunhão com Cristo através da Santa Missa, através do meu Santo Terço, através da minha particularidade com Deus. E ter confissão. E me confessar. Uma boa confissão também ajuda, meu irmão, minha irmã. Quantas curas também pode acontecer em uma simples confissão, em um simples encontro com nosso Senhor, através de uma confissão diante de um sacerdote. Quanto Deus cura a gente. Não é verdade? Olha que coisa simples que nós podemos fazer para obter cura na nossa vida. Para acontecer os milagres de Deus na nossa vida. Oração. Oração. Silêncio. Silêncio. E perseverança. Olha que 3 palavrinhas mágicas. Oração, silêncio e perseverança. Coisas simples que nós podemos praticar cotidianamente. Na oração, como eu falei da vida de oração, rezar o meu tercinho, sempre que eu precisar, não somente quando eu precisar, quando eu não precisar eu vou rezar também. Porque nós não sabemos quando virá uma tribulação na nossa vida. Nós não sabemos quando virá uma tempestade. Nós não sabemos quando virá uma tentação. Não sabemos. Por isso eu tenho que estar com a minha vida de oração sempre em dia, a todo momento, a todo instante. Por isso nós ficamos de quê? Quando nós estamos orando, nós ficamos como vigília, como em sentinelas, preparados para o que vai vir. Segunda coisa, o silêncio. Não que eu fale que é errado
o louvor, a adoração, as palavras, aquela ação do Espírito Santo que é maravilhosa. Não. Deus também age no silêncio, meu filho. Deus também age no silêncio, minha filha. E é maravilhoso escutar Deus no silêncio. É gostoso, Deus cura também no silêncio. E terceiro, a perseverança. Perseverança para não desistir no meio das batalhas. Se eu estou passando por tribulações, se eu estou passando por tempestade. Quando eu estou nas minhas tribulações, quando eu estou nas minhas tempestades, eu tenho que ter perseverança, eu não posso desistir. Como a mulher do fluxo de sangue, eu vou ao encontro dele. E eu vou falar, cura-me, Senhor. Eu vou com essa fé. Vou no encontro pedindo essa cura, pedindo essa libertação. Vou pedindo as graças dele na minha vida. Só ele vai me curar. Mas se, como eu falei, se eu precisar de uma ajuda profissional, eu vou procurar uma ajuda profissional. Não vamos ser bobos. Né, gente? Se eu preciso de uma ajuda profissional, eu vou correr atrás de uma ajuda profissional. Né? Mas se eu vejo que meu espírito também precisa de ajuda, aí sim, vida de oração, silêncio, perseverança. Não desista, meu irmão, das batalhas. Por mais dura que esteja sendo. Por mais difícil que esteja sendo na sua vida ou na minha vida. Não posso. Não devo. E quando eu não persevero, o que eu faço quando eu não estou perseverando? Quando eu desisto da oração? Quando eu vou escutando os barulhos? Eu vou levantando um muro entre eu e Deus. Eu vou me distanciando do Senhor. Né? Eu vou me aproximando cada vez dele. Vou me distanciando dele. Eu vou me distanciando. Porque Deus, ele quer me curar. Ele quer me salvar. Imagina só. Quanta coisa Deus tem reservado para você. Já pensou nisso? Em algum instante? O quanto que Deus, quanto de graça, o quanto de bênção Deus tem reservado para você? Né? O quanto isso acontece na nossa vida? O quanto de graça Deus tem reservado para gente? Já imaginou isso? Quais são as graças que Deus tem para mim? Quais são os milagres que Deus tem reservado para mim? É uma coisa que só eu e Deus precisa, só eu com Deus, né? E como eu faço para saber? Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que buscar. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, Ele quer curar onde está doendo em você. Ele quer curar muito onde está doendo em você. Deus, o Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, Ele quer nos curar. Vamos ser como aquela mulher do fluxo de sangue, vamos? Eu convido você a ser como essa mulher do fluxo de sangue. Vá ao encontro do Senhor. Não espere Ele vir. Vá você ao encontro dele. Se jogue aos pés do Senhor. Pode ser no Santíssimo, pode ser no sacrário da sua paróquia. Ele quer te curar, você já sabe que Ele quer te curar, você já sabe disso. E isso é ponto final, isso é uma verdade. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos libertar. Mas não vou esperar Ele vir, eu vou ao encontro dele. Eu vou ao encontro dele.
Eu vou em busca da minha cura. Eu vou em busca da minha libertação. Eu vou buscar. Eu vou me esforçar para isso. E quando a gente menos espera, a cura já está acontecendo. O milagre já está acontecendo na nossa vida. Por isso eu cantei aquela música no começo, né? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ele quer te curar, meu irmão. Ele quer te curar, minha irmã. Não importa o tamanho da tribulação, o tamanho dos problemas que você está passando na sua vida. Não importa. Basta você ir ao encontro dele. Só isso. Rezar, perseverar, silenciar. São fórmulas que nós temos e tantas outras que a igreja disponibiliza para a gente. Ele quer muito, muito, muito nos curar. Vamos ao encontro dele. Vamos dizer, filho de Davi, olhe para mim. E deixe o Senhor te curar mais uma vez. Deixe o Senhor realizar um milagre. Vá ao encontro dele, não tenha medo. Vá sem medo. Vá no momento, no seu momento. Jesus, ele tem ansiedade, ele sabe o seu momento. Mas vá. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, não importa. O que importa é a sua vontade, o seu querer. De você querer ir ao encontro dele. De você querer a cura da sua vida. Vá, sem medo, sem alarde. Vai como a viúva fez. Não pensou duas vezes, ela foi. E Jesus, ele quer fazer na nossa vida o bem. Nunca ele quis fazer o mal na nossa vida. Ele sempre quer fazer o bem. Ele sempre vai lutar para que nós não nos perdamos nesta vida. E se você quer a sua cura e a sua libertação, vamos ao encontro do Senhor. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.